O que realmente tornou Robert Kiyosaki famoso não foi apenas falar de dinheiro, foi desafiar crenças que milhões de pessoas carregam desde a infância. E talvez, justamente por isso, tanta gente passe a vida inteira trabalhando, pagando contas, esperando o próximo salário e acreditando que isso é tudo o que existe. A pergunta é simples: quem ensinou você a pensar sobre dinheiro? Parece uma pergunta boba, mas pense por alguns segundos. Tudo o que você acredita sobre riqueza, trabalho, sucesso e segurança veio de algum lugar. Talvez dos seus pais, talvez da escola, talvez da sociedade, talvez da televisão. Mas e se tudo isso estivesse te levando para uma direção completamente diferente daquela que você realmente deseja? Foi exatamente essa inquietação que mudou a vida de Robert Kiyosaki. O homem que escreveu Pai Rico, Pai Pobre não começou como um especialista financeiro. Ele começou como uma criança curiosa, uma criança que simplesmente queria entender por que ninguém ensinava dinheiro na escola. Quando tinha apenas 9 anos de idade, Robert perguntou algo que deixou seus professores desconfortáveis. Por que não aprendemos sobre dinheiro? A resposta foi vaga, mas quando ele levou a mesma pergunta para casa, recebeu uma resposta ainda mais surpreendente. Seu pai, um homem extremamente educado, com doutorado e uma posição importante na área da educação, disse algo que ele jamais esqueceria. O sistema escolar não foi criado para ensinar as pessoas a ficarem ricas. Aquilo ficou ecoando na cabeça dele. Se a escola não ensinava sobre dinheiro, então quem ensinava? Foi aí que surgiu a figura que mudaria sua vida. O pai de seu melhor amigo, um empresário, um homem que construía negócios, um homem que não dependia de salário, um homem que enxergava o dinheiro de uma forma completamente diferente. E a primeira lição que ele recebeu foi chocante. Ele pediu para aprender sobre dinheiro, mas em vez de receber uma aula, recebeu uma condição: nunca vou te pagar. Imagine ouvir isso aos 9 anos de idade. A maioria das pessoas ficaria indignada, mas o motivo era ainda mais surpreendente. Segundo ele, no momento em que alguém começa a trabalhar apenas por um salário, começa a pensar como empregado. E quando pensa apenas como empregado, para de procurar soluções, para de criar, para de empreender, para de enxergar oportunidades. Foi uma ideia radical, mas foi ali que começou uma transformação que mudaria toda a sua forma de enxergar o mundo. Enquanto outras crianças aprendiam apenas a estudar para tirar notas melhores, Robert aprendia algo diferente. Aprendia a observar negócios, aprendia a entender ativos, aprendia a perceber como o dinheiro realmente circulava. E tudo isso através de algo extremamente simples: um jogo, Monopoly, o famoso banco imobiliário. Enquanto muitos viam apenas um passatempo, seu mentor enxergava uma simulação da vida real. E uma das lições daquele jogo ficaria gravada para sempre: 4 casas verdes, um hotel vermelho. Simples, mas poderoso. A lógica era clara: construir ativos pequenos, depois transformar esses ativos em algo maior. Não buscar enriquecimento instantâneo, mas crescimento contínuo. Anos depois, Robert viu essa estratégia acontecendo diante dos seus olhos. Seu mentor começou comprando pequenos imóveis, depois outros, depois mais alguns, até reunir uma enorme área de terra. O resultado? Anos mais tarde, aquele conjunto de propriedades se transformou em um gigantesco empreendimento milionário. A lição era clara: os ricos não correm atrás de dinheiro, eles constroem ativos, e então os ativos produzem dinheiro. Mas talvez a maior lição não fosse sobre imóveis, nem sobre negócios, nem sobre investimentos. Talvez a maior lição fosse sobre mentalidade, porque existe uma frase que separa 2 tipos de pessoas. A primeira diz: eu não posso pagar isso. A segunda pergunta: como eu posso pagar isso? Parece apenas uma diferença de palavras, mas não é. Uma frase encerra a conversa, a outra abre possibilidades. Quando alguém diz eu não consigo, sua mente para de procurar soluções. Quando pergunta como eu consigo, seu cérebro começa a trabalhar. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem presas durante décadas. Elas não estão sem inteligência, não estão sem capacidade, não estão sem potencial. Estão fazendo as perguntas erradas. Ou pior, nem estão perguntando. A maioria simplesmente aceita. Aceita o emprego, aceita a dívida, aceita a rotina, aceita a limitação, aceita a vida que recebeu e passa décadas esperando que algo mude. Mas nada muda, porque a mudança começa dentro.
Robert costuma dizer que a pobreza não começa na conta bancária, começa na mente. E isso faz muito sentido. Quantas pessoas você conhece que ganharam mais dinheiro e continuaram com os mesmos problemas? Quantas pessoas receberam aumentos e continuaram endividadas? Quantas pessoas ganharam na loteria e voltaram a estaca zero poucos anos depois? O dinheiro não resolve problemas de mentalidade. Ele apenas amplifica quem você já é. Por isso Kiyosaki insiste tanto em educação financeira. Mas não apenas a educação financeira tradicional. Ele fala sobre algo mais profundo. Autoconhecimento, responsabilidade, pensamento crítico, coragem para questionar, coragem para falhar, coragem para aprender. Porque existe algo que ele considera extremamente perigoso: o medo. O medo de errar, o medo de perder, o medo de tentar, o medo de ser julgado, o medo de fracassar. Segundo ele, muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar erros, mas acabam evitando o crescimento também. Porque crescimento e desconforto caminham juntos. Todo empreendedor falha, todo investidor erra, todo empresário perde dinheiro em algum momento. Mas quem aprende com os erros continua avançando. Quem tem medo deles, permanece parado. E foi exatamente isso que moldou sua visão sobre riqueza. Para ele, riqueza nunca foi apenas dinheiro. Dinheiro é consequência. A verdadeira riqueza é liberdade. Liberdade para escolher. Liberdade para criar. Liberdade para dizer não. Liberdade para viver de acordo com seus valores. E talvez seja por isso que mesmo décadas depois da publicação de Pai Rico, Pai Pobre, suas ideias continuem despertando tanto interesse. Porque no fundo, não estamos falando apenas de finanças. Estamos falando de mentalidade. Estamos falando de escolhas. Estamos falando de responsabilidade pessoal. Estamos falando da capacidade de assumir o controle da própria vida. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto dinheiro você tem hoje. Talvez a pergunta seja: você está pensando como alguém que constrói oportunidades, ou como alguém que apenas espera oportunidades aparecerem? Porque a diferença entre essas duas mentalidades pode mudar completamente o destino de uma pessoa. E talvez o primeiro passo comece agora, com uma simples pergunta. Não porque eu não consigo, mas o que preciso aprender para conseguir? Porque toda a transformação começa exatamente aí, na pergunta certa.